Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei com tudo sobre o maior alvinegro do mundo. Vamos falar sobre o Santos Futebol Clube aqui neste vídeo, ainda trazendo algumas atualizações sobre o mercado de transferências envolvendo o Santos Futebol Clube. Eu sou o Thiago Jordão, ou Thiago El Bigodinho Jordão, como nosso querido saudoso Marcão me chamava, e vamos falar tudo sobre o maior alvinegro da terra. Mas antes, eu gostaria de deixar um recado para vocês, amigos varandeiros e amigas varandeiras. Nesta segunda-feira, preste atenção, nesta segunda-feira, o mais conhecido como amanhã, no dia 15 de dezembro, nós iremos fazer uma live especial em homenagem ao Marcão. E com isso, nós estamos coletando alguns vídeos dos amigos varandeiros e também das amigas varandeiras com relação ao que o Varanda Futebol Debate e ou que o Marcão representou na sua vida, o que o Marcão representava, o que o Varanda significa para você, claro, em nome do nosso saudoso Marcão. E por isso, nos enviem vídeos. E é para nos mandar no WhatsApp que eu vou dizer agora. Preste atenção, anote aí. O número é 11 99 281 3009. Repetindo, 11 99 281 3009. Vou colocar aqui também deste meu lado o número para vocês anotarem e mandarem o seu vídeo caso queiram. Nós iremos analisar todos os vídeos que nos enviarem. Vamos fazer a seleção de alguns destes e aí sim, na live especial desta próxima segunda-feira, dia 15, vamos colocar no ar. Desde já, agradeço a todos vocês aqui pela companhia neste vídeo no Varanda Futebol Debate e também por todo o carinho que vocês têm nos entregado, sejam com seus comentários, com o seu like ou até mesmo com a sua mensagem nas nossas redes sociais. Bom, primeiro tema deste vídeo, vamos falar sobre o lateral direito Mike. Isso mesmo, lateral direito Mike que chegou no Santos ainda nesta temporada de 2025, mas o Santos já se movimenta nos bastidores para definir o futuro do jogador, tendo em vista que ele não está nos planos do Peixe para seguir na temporada de 2026. Porém, o Santos Futebol Clube, quando firmou o contrato com ele, acabou dando 3 anos de contrato para o jogador. Ele que, inclusive, tem vencimentos mensais que são próximos a R$ 1 milhão. Isso mesmo. Santos Futebol Clube o Mike custa ao Santos Futebol Clube quase R$ 1 milhão por mês. E o Santos já informou aos seus representantes para eles encontrarem alguma alternativa para o jogador que não está nos planos da comissão técnica para a temporada que vai vir em 2026. No entanto, vamos trazer aqui agora os números do Mike nessa temporada de 2025. Lembrando, claro, que o primeiro semestre dele não foi com o Santos e sim com o nosso rival, foi com o Palmeiras. Vamos lá, números do Mike na temporada de 2025. O lateral direito, que neste ano disputou 33 jogos, ele não marcou gols, contribuiu com apenas uma assistência ainda quando defendia as cores do Palmeiras. Seu aproveitamento nos cruzamentos foi de apenas 13% e o seu aproveitamento em bolas ganhas pelo alto são de apenas 38%. Além do mais, ele tem contrato com o Santos até 2027. E por isso, o Santos Futebol Clube já solicitou a ele que encontre um futuro para o seu ano de 2026, que ele encontre, quem sabe, um destino fixo, né? Que não seja um empréstimo. E com base nessa suposta saída do lateral do Santos Futebol Clube, o Peixe ficaria no seu elenco com o Igor Vinícius, que foi aprovado tanto pela diretoria quanto pela comissão técnica. O seu desempenho agora na reta final da temporada agradou demais e o Santos também conta no seu plantel com o JP Sherman. E com isso o Peixe ficaria com estes dois jogadores, mas também monitora a situação de Eros Mancuso, lateral direito, que hoje defende as cores da equipe do Fortaleza, que acabou sendo rebaixada para a segunda divisão, e o Santos estuda o melhor caminho para tentar abrir uma negociação com o jogador que foi
convocação do próprio Juan Pablo Vojvoda. Então tá aí, situação do Mike complicadíssima. O Santos tem contrato com ele até dezembro de 2027 e agora eu quero ver como que o nosso alvinegro praiano vai fazer para sair dessa situação. É um movimento muito complicado, tendo em vista, claro, a quantidade de anos que o Santos ainda tem de contrato com o lateral direito. Agora, sobre mais um problema que o Santos tem para resolver nesta janela de transferências e pensando também no planejamento da temporada de 2026, é o atacante Tiquinho Soares. Isso mesmo. Tiquinho Soares, que assim como o Mike chegou na temporada de 2025, o Tiquinho chegou um pouquinho antes, já estava com o Santos desde a disputa do Campeonato Paulista. O Peixe, neste momento, estuda qual é a melhor decisão a ser tomada com o futuro do jogador. Jogador, inclusive, que já foi informado que não faz parte dos planos do Santos Futebol Clube para a temporada de 2026. E por isso, ele e os seus representantes estão estudando qual é o melhor caminho para o jogador. O Santos já estudou um empréstimo a outro clube brasileiro, como por exemplo já teve uma sondagem da equipe do Coritiba, mas nenhuma proposta oficial chegou na mesa do Santos Futebol Clube, e o Peixe inclusive topa pagar 50% dos vencimentos mensais do Tiquinho Soares, que giram em torno de 1.300.000 reais, o que traria ali pelo menos um alívio na folha de pagamento do Santos a cada final de mês. Além do mais, surge também a possibilidade de ele defender novamente as cores da equipe do Botafogo, visto que o Tiquinho Soares nutre uma gratidão ao glorioso do Rio de Janeiro, justamente sendo o principal ano de passagem dele aqui no Brasil, aquela temporada de 2023, onde o título brasileiro acabou escapando por pouquinho das mãos do Botafogo, uma das maiores entregadas da história do futebol brasileiro. Mas é uma das possibilidades, o que justamente trava esta negociação e certamente não será exclusivo do Botafogo, nem para o Coritiba e também para possíveis novos interessados, é justamente a questão salarial. O Santos, inclusive, já até pensou em rescindir o contrato do Tiquinho Soares, porém teria que pagar uma compensação financeira ao jogador, tendo em vista que ele é o segundo maior salário do plantel e, além disso, os vencimentos são altíssimos. O Santos não conseguiria se livrar dele, quem sabe, ali num acordo amigável, onde o Tiquinho fala, por exemplo, quero sair, o Santos diz, ok, concordamos com isso, eles apertam as mãos e tá tudo resolvido, ninguém paga nada para ninguém. Infelizmente isso não tem como acontecer, é uma situação muito complicada, não só nesse caso do Tiquinho, como no futebol, num contexto geral. E bom, os números do Tiquinho de fato não agradaram a cúpula santista, ele não foi bem nesta temporada de 2025 e vou colocar aqui agora para vocês como foi o desempenho do Tiquinho Soares com a camisa do Santos nessa temporada de 2025. O Tiquinho Soares, que disputou 40 jogos com o manto alvinegro, foram 7 gols, 4 assistências, ele criou 5 grandes chances, perdeu outras 5 grandes oportunidades e, como eu disse, ele tem o segundo maior salário do elenco, este atleta destro que, como nós podemos observar no seu mapa de calor, é um jogador de baixíssima movimentação. Então, fica aí, né, mais um problema para a diretoria do Santos resolver. O do Tiquinho Soares é bem parecido com a situação do Mike. O Santos contrata o jogador e dá 3 anos de vínculo para ele com o Peixe e ele não agrada a diretoria, não agrada a comissão técnica, mas o Santos não tem vida fácil para se livrar, entre aspas, desses jogadores, e agora o Peixe vai ter que quebrar a cabeça para solucionar esta questão envolvendo o Tiquinho. Vamos falar agora do Miguelito. Pois é, Miguel Terceros, jogador boliviano de 21 anos de idade que nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 brilhou e foi um dos artilheiros. E qual que é o assunto do nosso querido Miguelito? É de que o Santos decidiu reintegrá-lo ao elenco em 2026 a pedido do próprio técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador argentino gostaria de ver o Miguelito mais de perto, gostaria de trabalhar com ele no dia a dia para aí sim ter uma decisão
se ele fica para o elenco ou se ele vira, claro, uma moeda de troca no mercado ou até mesmo um jogador em que o Santos pode fazer algum dinheiro negociando ele para outra equipe. Miguelito, que na última temporada ele defendeu as cores do América Mineiro na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o desempenho da equipe não foi dos melhores, o América sem dúvidas decepcionou na segunda divisão, inclusive até chegou a brigar pelo rebaixamento à Série C em dado momento da competição, mas o Miguelito ele conseguiu ter sim o seu destaque, sem dúvidas o principal jogador da equipe do América nesta temporada de 2025, que não foi nada legal. Inclusive, o Coelho ainda solicitou ao Santos uma renovação do empréstimo do jogador boliviano, mas tendo em vista o pedido do treinador Juan Pablo Vojvoda em pedir de volta o Miguelito ao elenco santista, o Peixe optou por acatar essa situação e agora vai aguardar a decisão final da comissão técnica após a avaliação sobre o Miguelito. E vamos agora apresentar justamente os números do Miguelito nessa temporada de 2025, tanto defendendo as cores da seleção boliviana em jogos oficiais, quanto pela equipe do América Mineiro. Vamos lá! O Miguelito, que nesta temporada de 2025 ele disputou 35 partidas, marcou 10 gols, distribuiu 5 assistências, teve média de 1,6 passes decisivos por partida, além do mais, criou 4 grandes oportunidades de gol, somando as 2 competições que disputou este ano, e o contrato com o Santos Futebol Clube é válido até abril de 2027 desse jogador canhoto que nesta temporada jogou muito mais como um meio-campista na equipe do América Mineiro, tanto como nós podemos observar no mapa de calor. Cai pela direita, aparece também do lado esquerdo, pisa dentro da área e aí sim, na seleção boliviana ele ficou um pouquinho mais centrado não, ficou um pouquinho mais focado do lado direito do campo. O que eu acho de tudo isso? Bom, eu vejo com bons olhos esse retorno do Miguelito. Eu não acho que o Miguelito é aquele craque de bola, um jogador que vai vir e desequilibrar, quem sabe fazer um exemplo, a mesma coisa que o Rodrigo fez no começo da sua carreira com o Santos, Neymar, não, longe disso. Eu acho que o Santos, inclusive, trabalhou muito mal essa questão do Miguelito, ainda quando o treinador era o Fábio Carille, porque o ano de 2024 foi uma Série B tão fraca que eu acho que o Santos acabou vacilando e não dar oportunidades para alguns jogadores mais jovens, como o Matheus Xavier, o próprio Souza merecia ter tido mais oportunidades, o Bom Tempo poderia ter já recebido chances na segunda divisão, entre outros jogadores. E o Miguelito era um dos principais dessa situação, porque ele brilhava na seleção boliviana, mas com o Fábio Carille sequer ganhava oportunidades e ainda mais o Fábio Carille colocou ele para jogar do lado esquerdo na partida contra o Novo Horizontino, totalmente sem sentido. Eu me lembro muito bem naquele dia, eu estava na Vila Belmiro e para piorar, ele ainda falou que foi um pedido do jogador para atuar daquele lado e assim, a gente sabe que isso não é verdade. Então eu vejo com bons olhos essa avaliação da comissão técnica. Eu acho que daqueles jogadores que são do Santos, mas que estavam emprestados a outras equipes do futebol brasileiro, o Miguelito é o único que merece de fato uma nova chance, ou pelo menos ter uma nova avaliação, claro. E aí sim, se servir, fica para o elenco. Eu acho que ele é uma boa peça de reposição, e se não servir, vamos tentar fazer um dinheiro com ele, visto que a propaganda que nós podemos colocar de que ele é um dos artilheiros da Copa América, da Copa América não, das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele jogou muito bem com a camisa do América Mineiro. Quem sabe o Santos não consegue faturar um bom dinheiro com esse jogador boliviano de 21 anos. E é isso, meus amigos varandeiros. Thiago Jordão, El Bigodinho, vou ficando por aqui. Agradeço novamente a companhia de todos vocês neste vídeo. Peço, claro, que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like. Comente aqui também o que você pensa sobre a situação do Mike, sobre a situação do Tiquinho Soares, se o Miguelito é uma boa, se você concorda ou discorda de mim. Vamos fazer um debate bem bacana aqui no campo dos comentários. Antes de encerrar, gostaria de relembrá-los ao que eu comentei no início ainda deste vídeo, com relação
aos vídeos que vocês podem nos enviar no WhatsApp do Varanda Futebol Debate. Lembrando que é para a nossa live de homenagem ao Marcão nesta segunda-feira, dia 15, na live do Alô Varandeiros. Então, anote aí e lembre-se, o vídeo tem que ser de 30 a 40 segundos, 20 a 30 segundos no máximo, para você, claro, poder participar. Vamos olhar todos os vídeos e fazer uma seleção dos vídeos para serem apresentados nesta live do próximo dia 15. Então, anote aí, preste atenção no número do Varanda Futebol Debate, a varanda que mais cresce no Brasil. Vamos lá. 11 9 9281 3009. Repetindo, 11 99 281 3009. Esse é o WhatsApp da varanda mais famosa do Brasil. Vou colocar aqui novamente ao meu lado o número para caso vocês queiram. Pausa o vídeo, anota o número e aí sim dá continuidade aqui no nosso bate-papo no Varanda Futebol Debate. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste vídeo aqui no Varanda Futebol Debate. Fiquem com Deus. Um grande abraço do Thiago Jordão El Bigodinho e tchau!